Olá, meu nobre amigo, minha nobre amiga aí, ó, futuros oficiais do Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga, o nosso verde oliva, como diz lá, que é a nossa segunda pele. Pessoal, hoje eu estou muito feliz, estou muito motivado. Eu vim há algum tempo preparando um material para vocês aí, para que a gente possa falar hoje um pouco de comportamento organizacional. Já que eu dei aula de TGA, já que eu dei aula de gestão de pessoas, logística e tudo mais, e esse conteúdo de comportamento organizacional estava me incomodando porque eu preparei o material para vocês, batendo todos os assuntos previstos no edital, a não ser que a banca venha inventar alguma coisa, mas eu peguei do próprio livro chamado Comportamento Organizacional do Chiavenato, pesquisei as teorias e tudo mais, e hoje eu tô trazendo aqui para vocês, né, o suprassumo daquilo que eu acho que vai cair na prova. É óbvio, a banca ela pode cobrar qualquer coisa, né, que esteja previsto ali. O programa é muito grande, mas eu, pessoal, assim, com muito carinho, como é que eu vou dizer, com muito cuidado mesmo, eu tive observando as teorias, as ideias do que a banca vem cobrando, e a banca não mudou, a Vunesp. Então, se a Vunesp ela vier na mesma pegada, no mesmo perfil, no mesmo padrão das duas últimas provas, eu acho que daqui vai cair umas 5 questões dessa aula de hoje. Não estou sendo assim otimista, não, estou sendo realista. Umas 5 questões dessa aula aqui de hoje pode cair na prova de vocês. Eu vou começar fazendo um lembretezinho de TGA. Esse lembrete de TGA, eu vou depois pular para fazer um link entre gestão de pessoas e TGA. E aí eu vou falar do principal assunto, que é a nossa aula motivação e liderança. Eu vou começar a aula primeiro fazendo um lembrete aqui que é importante sobre papéis do administrador, né, do Henry Mintzberg, que é um autor que está sempre sendo lembrado na prova do Exército. Eu já dei essa aula lá em TGA, eu fiz só esse linkzinho para poder trazer para vocês, e a partir, depois que eu passar então alguns assuntos específicos de TGA, eu vou entrar em comportamento organizacional, que acaba sendo um link entre TGA e gestão de pessoas, e quando chegar lá eu falo com vocês. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá, vamos ler um pouquinho aqui, né, sobre os papéis do administrador. Mintzberg, ele identifica 10 papéis específicos do administrador dividido em 3 categorias: interpessoal, informacional e decisorial. Então, olha só, pessoal, quais são os 3 papéis do administrador na visão do Mintzberg? E eu estou frisando porque isso já caiu em prova: interpessoal, informacional e decisorial. Beleza? Relação entre pessoas, informações e decisões. Relação entre pessoas, informações e decisões. Relação entre pessoas, informações e decisões. Beleza? Por papel, entende-se conjunto de expectativas da organização a respeito do comportamento de uma pessoa. Então, cada papel representa atividades que o administrador conduz para cumprir as funções de planejar, organizar, dirigir e controlar, e que serão estudadas mais adiante. Lembrando que esse PODC, o primeiro autor a descrever isso foi o Peter Drucker, pai da teoria neoclássica. Então, papéis interpessoais representam as relações com outras pessoas e estão relacionados às habilidades humanas. Mostram como o administrador interage com as pessoas e influencia seus subordinados. Papéis informacionais descrevem as atividades para manter e desenvolver uma rede de informações. Um administrador no nível institucional passa em média cerca de 75% do seu tempo trocando informações com outras pessoas dentro e fora da organização. Mostram como o administrador intercambia e processa a informação. Então nós falamos do interpessoal, estamos falando do informacional e vamos falar agora, pessoal, do decisório, né, das decisões. Envolvem eventos e situações em que o administrador deve fazer uma escolha. Esses papéis requerem tanto habilidades humanas como conceituais.
mostram como o administrador utiliza a informação em suas decisões. E pessoal, não sei se dá para ver aqui certinho, mas esse quadro aqui é o quadro que ele descreve todas as atividades, os papéis e a categoria aqui, ó, do administrador. Então, ó, representação, liderança, ligação, monitoração, disseminação, porta-voz, empreendimento, redução de conflitos, alocação de recursos e negociação. Já caiu na prova do Exército ele dando a atividade e perguntando qual a categoria ou qual o papel. Então, qual é o bizu que eu dou? É pegar esse quadro com carinho e decorar. Arrumar ali, fazer um mnemônicozinho para poder o quê? Decorar esse conteúdo que já foi cobrado em prova e eu tenho para mim que futuramente ele virá a ser cobrado novamente. Então tá aqui para vocês o bizu que eu estou dando e é um alerta porque é uma premonição. O Mintzberg sempre é lembrado em prova do Exército. Então tudo que é teoria vindo do Henry Mintzberg, você tem que ficar atento, beleza? Bom, agora pessoal, nós vamos entrar propriamente dito, né, na nossa disciplina de comportamento organizacional. Só que comportamento organizacional, pessoal, o comportamento organizacional ele fala sobre alguns temas: clima, organização, ambiente, o comportamento individual, o comportamento em grupo, o comportamento da organização. Ele faz uma abordagem inicial, mas depois o carro-chefe dessa disciplina comportamento organizacional é motivação e liderança. Em todas as provas do Exército, em todas, mesmo quando a banca não era a VUNESP, em todas as provas do Exército caíram questões sobre motivação e caíram questões sobre liderança. Ou uma questão copia e cola, chamada uma questão literal, né, extraída da literatura, ou uma questão para o cara poder pensar, uma questão montada. Então isso que nós vamos falar vai cair na tua prova. Isso que nós vamos falar vai cair na tua prova. Isso que nós vamos tratar vai cair na tua prova, não tenha dúvida disso. Então vamos ficar ligado aqui nos bizus, porque eu quero que essa aula seja assim, ó, pum, cirúrgica. Quero bater lá na ferida, né, como a gente diz, bater lá na criança. Então vamos lá. Bom, pessoal, nós vamos falar sobre motivação. Ah, Rodrigo, e esse assunto a gente estuda onde? Em TGA ou em gestão de pessoas? Nas duas disciplinas. Bom, em TGA, tudo começou com a abordagem humanística. E quando a gente observa a abordagem humanística, ela não se encerrou na teoria das relações humanas. Na verdade, ela iniciou na teoria das relações humanas, ela deu continuidade na teoria comportamental e ela meio que delimitou no DO. Ah, Rodrigo, mas de que forma, então, esse assunto eu estudo na teoria das relações humanas, na teoria comportamental e no DO? Bom, na teoria das relações humanas, nós vimos lá a introdução da psicologia e o primeiro estudo sobre motivação. Aqui, inclusive, nós temos, eu já passei para vocês, o ciclo motivacional. O estado de equilíbrio, a necessidade, na mudança de comportamento, né? Aquela coisa toda até chegar onde? Pum, na satisfação. Atingi o objetivo, alcancei o resultado. Ah, não tive a satisfação, não alcancei o resultado. Frustração.
compensação. Então, o estudo da motivação começou aqui. A psicologia de John Dewey, a chamada psicologia do trabalho, psicologia organizacional, né? O estudo do comportamento, que evoluiu para a teoria comportamental. Então, na teoria comportamental, a gente pegou a primeira pirâmide de Kurt Lewin e evoluiu para a segunda pirâmide de Maslow, que nós vamos ver aqui hoje. Então, o estudo da motivação, ele levou ao estudo do comportamento através das suas teorias. E quando a gente estuda a motivação, estuda as teorias do comportamento, isso leva a uma delimitação no DO por meio da cultura, que nós também já estudamos sobre cultura. Nós já sabemos que é o conjunto de hábitos, crenças, valores, né, que são compartilhados na organização. Os níveis de cultura, artefatos, valores compartilhados, pressuposições básicas, a cultura formal, a cultura informal. Então, gente, isso aqui é o bizu. Isso aqui é o bizu. Então, é esse roteiro que nós vamos seguir. Ah, mas Rodrigo, isso aqui é da TGA e na gestão de pessoas. A motivação, ela vai estar muito ligada à questão da liderança, porque entende-se na gestão de pessoas que o líder é aquele que consegue estimular, consegue deixar o seu colaborador motivado a produzir, motivado a trabalhar, motivado a evoluir, né? Teoria Y de Douglas McGregor, que nós vamos ver aqui também. Então, galera, por isso que comportamento organizacional, ele é uma ponte, ele é um link entre TGA e gestão de pessoas, beleza? Então, nós vamos recortar algumas coisas e passar algumas outras. Por quê? Porque nós vamos dar um conteúdo específico que eu não ministrei em TGA e também não ministrei em gestão de pessoas. Então, vem com o Digão, vamos lá, vamos começar a nossa leitura. Bom, o que é motivação? Nesse primeiro momento é fundamental o entendimento do conceito de motivação. Motivação é o processo que leva alguém a comportar-se com alto nível de esforço para atingir objetivos organizacionais e individuais. O que te motiva a estudar? O que te motiva a pegar o teu dinheiro e investir no curso preparatório? O que te motiva a acordar cedo para fazer atividade física? O que te motiva a fazer isso, a fazer aquilo? Tudo para nós tem um motivo. Alguém pode falar assim, Rodrigo, eu estudo todos os dias porque eu quero passar nesse concurso para ter uma estabilidade, um emprego com bom salário e um bom plano de cargos e salários, um bom plano de carreira. Rodrigo, meu sonho de pequeno sempre foi ser militar, então eu estudo porque eu quero vestir aquela farda e dar orgulho para mim e para minha família. N motivos. Todo mundo tem um motivo. Então, o motivo, né, que no direito existe diferença entre motivo e motivação, mas eu não vou entrar no campo do direito, então vou trazer para cá e vou tratar como a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas eu vou tratar como se fosse a tua motivação. O motivo é algo intrínseco. O pessoal pode estar falando 1 milhão de coisas lá fora, mas eu estou focado no meu objetivo. Então tudo que vem de fora não me motiva. A motivação é interna, a motivação é intrínseca. Eu levanto às 4 da manhã para estudar e não é ninguém que diz para mim que eu tenho que fazer, eu faço. Porque eu tenho um compromisso, eu tenho disciplina. Então eu estou motivado a atingir um objetivo. Então, quando uma pessoa está motivada, ela se esforça muito para chegar onde ela quer. É por isso que nós precisamos estar sempre motivados, né? É uma coisa até meio feia de se falar, mas eu vou falar porque, peço desculpa por ser um palavreado chulo, mas é a pura verdade, é a linguagem que vocês entendem. É como se você fizesse algo com tesão, com muita vontade, com muito desejo. Caraca,
Ó, hoje é domingo, o pessoal tá na praia, mas eu tô aqui ó, dentro de casa estudando porque eu tenho um motivo para isso. Eu tô com tesão para isso. Eu tô com desejo para isso. Todo mundo lá pode me chamar de otário, de bobo, de maluco, de louco, porque a galera tá curtindo a vida e eu tô aqui estudando. Mas eu estou motivado, não me entristece, pelo contrário, eu entendo que essa etapa do sofrimento é necessário para que depois eu possa entrar na glória. É isso. Então eu gosto muito das teorias da motivação, eu gosto muito do estudo da motivação, porque, Rodrigo, você acorda motivado todos os dias? Não, não acordo motivado todos os dias, porque eu não sou super-homem. Tem dia que eu não quero fazer atividade física, tem dia que eu não quero estudar, tem dia que eu não quero alguma coisa. É nesse momento que a disciplina entra e pum, me dá aquele catu que fala, mas tu precisas. Vai lá. E aí eu tenho que ir, porque a motivação, ela nem sempre vai estar presente. Esse desejo, essa vontade, às vezes acontece, nós somos seres humanos. É aí que a disciplina entra, mas isso é um outro assunto. Vamos voltar para cá para o conteúdo da prova, beleza? Motivação é o desejo de exercer um alto nível de esforço direcionado a objetivos organizacionais condicionados pela capacidade em satisfazer alguma necessidade individual. Eu vou dar o gás, porque final do ano eu sei que vai abrir vaga para supervisor. E eu quero preencher aquela vaga. E eu quero que o meu nível de desempenho esteja lá muito, muito, muito alto. Teoria da expectância de Victor Vroom, que nós vamos ver aqui na nossa aula também. Vamos falar, então eu fico na expectativa de ter alguma coisa. Então eu vou fazer um esforço muito grande porque eu quero atingir aquele resultado. Estou motivado para isso. Motivação é o resultado da interação entre o indivíduo e a situação. Gente, a situação que o Brasil se encontra hoje é uma situação muito difícil. O número de vagas para concurso público está diminuindo. O nível de concorrência está aumentando. Então, vocês precisam cada vez mais tirar forças de dentro de si para poder superar todas essas adversidades, para poder superar todas essas barreiras. Então tá aqui, ó. Toda vez que a situação é mais difícil, eu coloco mais esforço, eu estou mais motivado a superar. Então, a motivação, pessoal, ela se divide entre teorias do conteúdo e teorias do processo. Era isso que eu queria falar há algum tempo, quando eu dei aula de TGA e falei também em gestão de pessoas. Eu mencionei muitas teorias, eu fiz até um resumo das teorias, mas agora eu estou conseguindo ministrar esse conteúdo para vocês, que é muito importante. Vocês vão ver que o Exército sempre vai cobrar esse conteúdo, isso é independente de banca. Na IDIB foi assim, na UFBA foi assim, quando foi uma banca própria da SFSEX foi assim, e na VUNESP também. Então vamos lá, galera, vamos entender o que são teorias de conteúdo e depois as teorias de processo. Teorias de conteúdo se concentram nas razões. Olha aqui, ó, o motivo, o que te leva a fazer alguma coisa, o que leva uma pessoa a ficar motivada, ou seja, o que motiva a pessoa. Conteúdo, qual é a razão pela qual você faz isso? Acabou. Então joga esse conceito para a mente de vocês. As teorias do conteúdo, ela estuda a razão pela qual tu fazes alguma coisa. Pronto, joguei para a massa do sangue. Eu não vou esquecer mais isso. Teorias do conteúdo, razão. Por que razão tu estudas aí para as FSEX? Por que razão tu acordas cedo? Por que razão tu viras madrugada? Por que razão? Quando fala razão, opa, teorias de conteúdo. Perfeito? A pessoa pode ser motivada pelo desejo de ter um carro melhor, uma promoção na organização, ser aprovada num concurso público, um intercâmbio, uma viagem, etc. Cada pessoa tem a sua razão,
o que a motiva. As teorias de conteúdo estudam essas razões que motivam as pessoas, as necessidades internas que nos impulsionam. Então, pessoal, nós vamos ver aqui nas teorias de conteúdo o motivo, a razão, que é na área do direito, óbvio, diferente da motivação, né? Quando a gente estuda lá em direito elementos do ato administrativo, né? A gente, motivo e motivação a gente separa, mas aqui eu vou usar uma linguagem bem administrativa mesmo, para a gente poder entender. Então, qual o motivo? Qual a razão? Por qual motivo? Por qual a razão? E as teorias de conteúdo, a gente vai fixar nelas aí. Tranquilo? E as teorias de processo se concentram no modo em que o comportamento é motivado, ou seja, como esta motivação ocorre, como o comportamento é ativado, dirigido, mantido e encerrado. Ou seja, o processo, o caminho que esse comportamento faz de quando ele é gerado. Ou seja, eu tenho uma razão para fazer aquilo ali, eu explico o motivo, tá lá, minha razão. Só que o desenrolar da história, como ela ocorre, se mantém e se encerra, todo esse passo a passo são as teorias de processo. Ah, Rodrigo, como é que eu faço para poder entender isso? É simples. Olha só, a gente tem um ciclo motivacional. Beleza? Até chegar aqui, ó. E a gente começa tudo aqui com estado de equilíbrio, não é isso? Aqui, ó, equilíbrio. A partir do momento que eu saio do equilíbrio e ativo, eu começo a saio do equilíbrio e crio um estado de necessidade. Caraca, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer aquilo. Pronto. É isso aqui, ó. É esse desenrolar aqui até se encerrar. São as teorias do processo. Então, todo o desenrolar da história são as teorias que nós vamos estudar com as teorias de processo. Beleza? Até chegar na satisfação. Ou a não satisfação, que gera frustração, ou a busca pela compensação, como está lá na teoria das relações humanas. Perfeito? Então, vamos continuar na nossa leitura e vamos prosseguir na nossa missão. Os teóricos que trabalham com essas teorias acreditam que as pessoas são mais propensas a se comportar com motivação se três condições aconteçam. As pessoas acreditam que as ações atingirão o desempenho desejado, ou seja, se eu me esforçar, eu vou conseguir atingir um nível, né, de desempenho, que esse desempenho levará a um resultado buscado e o resultado é realmente desejado por elas. Sendo assim, nas teorias de processo, o foco é no modo como se dá a motivação no indivíduo. Além das necessidades, os processos de pensamento por meio dos quais as pessoas decidem como agir e estão ligadas à tomada de decisão. Então, pessoal, o seguinte, nós vamos ver que existe uma teoria, a teoria da expectância, que aqui o Chiavenato ele faz uma diferença entre expectativa e expectação, e eu vou mostrar as duas teorias para vocês, fala sobre essa questão de chegar a um desempenho, desse desempenho atingir um resultado e desse resultado trazer a satisfação de um objetivo pessoal. Beleza? Então é importante a gente entender isso aqui. E galera, esse quadro aqui é o bizu. Esse quadro aqui é o bizu. Então, nas teorias de conteúdo, nós temos Maslow, com a hierarquia das necessidades, que eu vou explicar para vocês. Nós temos a teoria dos dois fatores do Herzberg, e não só a teoria dos dois fatores, aqui também entra o enriquecimento de tarefas, que eu vou explicar detalhado para vocês. Nós temos a teoria ERC de Aldefer, que caiu na última prova,
ou na penúltima, se eu não me engano, mas a VUNESP cobrou, que também pode ser chamada de ERG, e na banca caiu, na prova caiu como ERG, né? E a gente trata ela como ERC porque o C é de crescimento, né? Mas o G é de grow em inglês, né? Então pode ser ERC ou ERG. A teoria das necessidades aprendidas, né, do McClellan, nós vamos ver essas necessidades, e a teoria X e Y que eu falo dos vagabundos e dos dedicados. Os vagabundos não querem compromisso e os dedicados buscam compromisso. Teoria X e teoria Y de Douglas McGregor. Quando a gente sai das teorias do conteúdo e entra nas teorias de processo, pessoal, teoria de estabelecimento de objetivos, a teoria de Locke, né? Nós vamos ver que quanto mais o objetivo é difícil, mais motivado o funcionário fica para atingir, e eu vou dar esse bizu para vocês. Teoria do reforço, que caiu na penúltima prova, teoria condicionante operante, caiu no último concurso, ou seja, aqueles comportamentos repetitivos que condicionam, né, o elemento, ele já fica com comportamento condicionado de tanto que ele repete, e caiu isso na prova. E a teoria do reforço positivo, né, que eu vou mostrar para vocês, ou negativo em algumas situações. A teoria da equidade, que caiu na última prova, a teoria de Adams, né, que fala sobre a comparação entre o meu esforço e o que eu ganho com o esforço do outro e o que ele ganha. Quando não há um equilíbrio, isso se torna a teoria da iniquidade, que já caiu também antigamente na prova do Exército. E aqui a teoria da expectância, do Victor Vroom, e a teoria da expectativa, que também tem aqui uma divisão, e entra um outro autor chamado Lauer 3, né, que diz que todo mundo é motivado pelo dinheiro, né? O Lauer 3, ele é bem específico em dizer isso. Então, pessoal, eu fiz essa introdução aqui para vocês, mostrei sobre os papéis do administrador, do Henry Mintzberg, que é muito importante, aquilo ali é muito bizu, e na aula de TGA eu esmiucei isso com vocês. Eu fiz uma leitura em TGA falando dos primórdios da administração, que são sempre cobrados, e na última prova caiu de administração pública o pensamento de Nicolau Maquiavel. Então os alunos aqui do curso estão sempre orientados e com material atualizado para a gente poder atingir o resultado desejado, o nível da prova. Nós vamos agora entrar explicando detalhadamente cada teoria dessa e as palavrinhas chaves que vocês vão lembrar na hora da prova. Então, isso aqui na hora que cair na prova eu vou falar, caraca, professor Rodrigo falou. Então eu vou encerrar esse bloco aqui de introdução. Galera, nosso curso aqui é muita chuva de bizus, é muita coisa, muita orientação. Por quê? Porque o dedicação, ele trabalha de forma diferente de repente, alguns outros lugares, né? Eu já dei aula em outros cursos e eu posso falar assim com propriedade. Aqui, a turma do Exército é só assuntos do Exército, específico do Exército. Material exclusivo do Exército, edital do Exército. Turma da FAB, material da FAB, aulas da FAB, programa da FAB. Turma da Marinha, a mesma coisa. Então eu separo para a gente dar um condicionamento de 100% focado no edital. E é isso que eu estou fazendo aqui. Então eu vou finalizar essa partezinha agora com vocês de introdução, e no próximo bloco eu venho detalhando cada teoria e falando as palavras-chave aí para vocês. Beleza? Então um abraço do professor Rodrigo Vieira. Se você não é nosso aluno, vem estudar no curso de dedicação e vem ser um vitorioso aqui. Galera, vou tomar um cafezinho e já volto pra gente, mandar brasa aí nas teorias aí. Tamo junto, pessoal.